Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre mala de maternidade, tanto da mãe quanto do bebê. Eu postei aqui no canal durante a gravidez a minha mala, né? Como eu arrumei a minha mala, o que eu selecionei para levar para maternidade e fiz a mesma coisa com a mala do bebê. Agora que a Sara já nasceu, que eu já vivi a experiência, eu separei aqui para vocês, eu organizei uma lista com aquilo que eu realmente acho que vale a pena, o que eu me arrependo de ter levado, o que eu não levaria de novo e o que eu senti falta na minha mala. Tanto na minha mala, na realidade, quanto na mala da Sara. Para quem não assistiu esses vídeos, tá nessa fase de montar as malas, eu vou deixar os links aqui no box de informações para vocês poderem assistir, fazer essa comparação para ver o que eu levei e o que eu recomendo agora. Com relação à minha mala de maternidade, eu acho que eu levei coisas a mais do que eu precisava. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Nunca tinha tido essa experiência de ter um parto, de ir para o hospital assim, então eu não sabia de fato o que eu ia precisar e eu preferi pecar pelo excesso, digamos assim, para que eu não sentisse falta de alguma coisa que fosse difícil de eu conseguir resolver lá na hora. Então, eu acabei levando um pouquinho de coisas a mais. O que eu continuaria levando, tá? O que eu recomendo? Eu levaria 2 pijamas. Porque assim, na maternidade, eu não sei como vocês são, mas eu, durante o período que eu fiquei lá, eu só coloquei uma roupa normal na hora de ir embora. Eu passei 2 dias na maternidade, 2 dias eu passei de pijama e ainda eu passei com o mesmo pijama, tá? E eu acho que eu levei 3 pijamas. Então eu levaria apenas 2. E no meu caso, eu me senti mais confortável com um pijama com calça, com parte de baixo, porque como eu tava sangrando e coisas assim, né, eu não queria ficar de camisola, porque eu sinto que daí parece que fica mais disponível pra vazar, sabe? Eu me sinto mais segura, mais confortável quando eu tô assim, menstruando, sangrando no caso, de estar com uma calça ou um short. Daí eu levaria, então a minha recomendação seria um pijama de parte de cima e parte de baixo e uma camisola, porque pode ser que tu fique mais confortável de camisola e também pode ser que o teu caso seja uma cesárea, né? E aí se for cesárea, com certeza a camisola é mais prática, porque daí não fica a calça ou o short apertando ali em cima dos teus pontos, é mais fácil pra... Tu não precisa ficar tirando coisa, sabe? Pra ir no banheiro e coisa assim. Então é isso que eu recomendo. E com certeza um pijama, né, na parte de cima que seja fácil pra amamentar, que seja prático, porque tu vai acordar de madrugada pra amamentar, então tem que ser uma coisa simples. Pode ser uma camisola de amamentação, uma blusa de amamentação, que seja só um botão pra abrir. Isso é o que eu recomendo. Daí de roupas normais, considerando a minha experiência, eu levaria apenas uma roupa normal, né, normal, pra poder sair da maternidade e não sair de pijama, porque de fato, durante todo o período que eu fiquei lá, eu fiquei dentro do quarto, foram 48 horas e eu fiquei de pijama porque eu me senti mais confortável assim. Só coloquei a roupa realmente na hora de ir embora. Uma coisa que pra mim foi muito, muito útil, ainda bem que eu levei várias e continuei usando aqui em casa depois, quando eu cheguei da maternidade, foram as calcinhas absorventes, que são tipo uma fralda, né? Eu não consigo imaginar eu usando absorvente no pós-parto, porque, gente, eu pelo menos sangrei bastante por 15 dias, assim, especialmente no começo. Então, essas calcinhas eram a coisa mais prática do mundo. Eu só colocava a calcinha e, de fato, ela parece uma fralda, assim, é um absorvente bem grande. E aí, tu não precisa colocar mais uma calcinha, não precisa estar ali se preocupando com o absorvente saindo do lugar. Eu me senti muito mais segura, em nenhum momento eu pensei que eu ia vazar. E olha que realmente sangrei bastante, ainda assim ela segurou super bem. Então, essas calcinhas absorventes eu recomendo demais. Eu fiquei super apegada depois que eu cheguei em casa também, então levou aí foi mais de 2 semanas para eu conseguir me desapegar das calcinhas absorventes, porque além de serem super confortáveis e darem essa sensação de segurança, é muito prático, gente, muito prático. Só, claro, é um investimento que tu tem que fazer, né? Porque essas calcinhas, elas acabam saindo um pouco mais caro do que comprar absorvente. Mas pra mim foi o que resolveu, foi só o que eu usei na maternidade, só o que eu usei quando cheguei em casa, então eu super recomendo que levem. E assim, o pacote dessa que eu comprei tem o pacote de 8 e o pacote de 16. Eu levei 8 pra maternidade, foi suficiente. Acho que é um bom número, dependendo do número de dias que tu vai ficar na maternidade. Então, essa é uma dica assim que, sério, levem calcinha absorvente, comprem calcinha absorvente, tanto pro dia do parto, quanto pro pós-parto. E também que eu coloquei na minha mala ali, e continuaria da mesma forma, são os meus cosméticos, né? Eu levei produtinhos do rosto, hidratante, coisas assim. Eu levei shampoo também, condicionador, eu não usei porque eu preferi não lavar o meu cabelo na maternidade, não me senti à vontade. Mas tem gente que super se sente à vontade, né? Então, levem por garantia, pro caso de vocês quererem realmente usar. Eu fiquei com o meu cabelo preso num coque, então o cabelo não sujou nem nada. Ele tava todo
ele tava oleoso, né? Ele ficou oleoso porque eu fiquei 3 dias sem lavar o cabelo, mas também realmente não me sentia vontade de lavar no hospital. Assim que eu cheguei em casa, eu já lavei meu cabelo. Mas levem caso vocês queiram, né? Daí eu levei sabonete pro rosto, levei hidratante pro rosto, que fez bastante diferença. Os meus cosméticos eu deixaria igual. O que eu não levaria, tá? Que eu coloquei na mala e que eu não usei? Calcinha normal, porque como eu falei, a calcinha absorvente foi perfeita, foi tudo pra mim, então eu não levaria calcinha normal. Acho que é um desperdício de espaço na mala. E se tu vai usar a calcinha absorvente, tu definitivamente não precisa de calcinha. E também não levaria mais roupas. Eu acho que eu levei 2 ou 3 mudas de roupa. E não precisaria, roupa normal, né? Eu levaria hoje só realmente a roupa da saída. E o que eu não levei pra maternidade, e eu precisei, e ainda bem que tinha lá, era isso aqui. Rosquinhas de amamentação. Pra quem não sabe o que é isso aqui é algo que salva as mães que estão começando a amamentação, especialmente as mães que machucam os seios, né? Claro que vai ter mulher que não vai precisar, porque não machuca o peito, então tá tranquilo. Mas eu acho que a grande maioria, infelizmente, passa por essa fase de sensibilidade, do seio um pouco machucado. Isso aqui salva, porque a gente encaixa no nosso seio e o bico do peito fica aqui no meio. Então, isso aqui cria uma barreira entre o sutiã, entre a roupa e o peito. E aí, o bico do peito não fica pegando ali na roupa, ele já tá machucado, já tá sensível. Isso aqui, gente, é tudo. Eu usei no hospital, porque elas me deram, elas faziam lá no hospital, foram maravilhosas. E assim que eu cheguei em casa, tinha uma caixinha na porta esperando por mim com essa daqui. Foi maravilhoso, porque me salvou, porque eu não tinha em casa, eu não tinha nem comprado. Então, inclusive, é um item de enxoval muito importante, tá, pra amamentação. E a minha consultora também me deu mais um parzinho, tá? Normalmente essas rosquinhas vêm em parzinho pra tu poder botar nos 2 seios. Isso aqui salvou. Gente, isso aqui eu recomendo demais. Então, se vocês não colocaram na mala ainda, recomendo que coloquem. Vocês podem comprar. Essa aqui vende na Agora Sou Mãe. Mas também dá pra fazer com meia, dá pra fazer com fraldinha. Tem tutorial no YouTube. Busquem aí por rosquinha de amamentação, rosca de amamentação que vocês vão encontrar. E eu recomendo, sério, isso aqui salvou meu peito durante a amamentação, tá? Porque, sério, machucou e aí não ficava pegando. Então, levem isso pra maternidade só por garantia. E da minha mala foi isso. Agora falando da mala da Sara, mala do bebê. O que eu levei e que eu recomendo e que levaria de novo é fralda RN e RN+. Por mais que a gente faça ultrassom, eles deem lá uma estimativa do tamanho do bebê, do peso do bebê, a gente não sabe exatamente como o bebê vai nascer e a gente também não tem noção das proporções do bebê. Pode ser um bebê menorzinho, mas que tenha essa parte do tronco aqui mais comprida, então tu não sabe exatamente o que vai servir, o que não vai. Por isso, fralda RN e RN+, para garantir. Fralda P eu não levaria, porque eu acho que é bem grande, pelo menos eu fiz a comparação aqui em casa da RN+, com a P, e é muita diferença, então eu levaria só a RN e RN+. E pra gente isso foi essencial, porque a fralda RN na Sara não serviu, ficou super apertada, então ela usou só na hora ali que ela nasceu, que colocaram nela, e aí depois a gente já começou a usar RN+, e é o que a gente tá usando até agora. Então, eu super recomendo que levem 2 tamanhos de fralda. E aí, seguindo pelo mesmo caminho, recomendo que levem roupa RN e P. Ai, Vanessa, eu acho que meu bebê vai ser muito grande e não vai usar RN. A Sara não é um bebê pequeno, ela nasceu com 51 centímetros, 3,550. E ainda assim, ela usou RN até ontem, nos bodezinhos. E aí, pode ser que o teu bebê seja grande, mas de um jeito que ainda assim a roupa RN serve. Por isso que eu recomendo que levem pelo menos uma mudinha de roupa RN para garantir. E levem P também, porque pode ser que o bebê de vocês de fato seja muito grande e não caiba na RN. Então, vocês querem ter uma roupinha que sirva no bebê. Por isso eu recomendo que levem os 2 tamanhos. A quantidade de roupas vai depender do que a maternidade recomenda para vocês e também do tempo que vocês vão ficar no hospital. Eu acho que 4 kits RN e 4 kits P. E a gente não usou tudo, definitivamente. A gente usou só RN, né? Porque a Sara não usou P. E eu acho que a gente usou... Ou usamos tudo. Eu não tenho certeza, mas eu levei a quantidade que a maternidade recomendou e deu super certo. E aí, separei nos saquinhos, como vocês vão ver no vídeo. E fiquei bem feliz de ter levado o P, porque podia ser que ela não servisse no RN.
Uma coberta grossa, mais uma coberta mais fininha. Claro que isso também depende de onde tu mora, né? Do clima do lugar onde tu vive. Aqui, quando a Sarah nasceu, tava bem friozinho, então a gente levou uma coberta mais grossa e uma coberta mais fininha e foi perfeito, foi o que serviu para ela. A gente forrou o bercinho da maternidade com essa coberta mais grossa, que não precisou pra gente cobrir ela. Então a gente só forrou o bercinho para deixar mais fofinho e mais quentinho também, porque a coberta era mais peluciadinha. E com essa coberta um pouco mais fina, que ainda assim era grossinha, porque aqui tava frio, a gente usou para cobrir ela. Então é isso que eu recomendo. Aquelas mantinhas mais fininhas, que eu nunca sei, gente, porque tem tanto nome, manta, coeiro, coberta, cobertor, edredom, é tanta coisa que eu não sei dizer pra vocês exatamente o nome. Mas essas cobertas mais fininhas assim, que são tipo de uma malha, parece até uma malha de roupa, eu levei e não usei. Tá? Então, usei realmente só essas cobertas, porque esse é o clima daqui. Mas se o clima da tua cidade é um pouco mais quente, eu recomendo talvez tirar essa coberta super grossa, levar só uma coberta mais grossinha e levar uma mantinha um pouco mais fininha, pro caso de estar muito calor, né? Daí tu consegue regular ali bem a temperatura do bebê. A maternidade onde eu ganhei a Sarah deu álcool, algodão, lenço umedecido pra gente trocar ela, mas a gente preferiu trocar ela com algodãozinho mesmo, né? Limpar ela com algodão e a gente tinha levado. Então, se vocês pretendem limpar o bebê de vocês na troca com algodão, eu recomendo que levem, porque eu não tenho certeza se toda maternidade pode entregar algodão. Acho que o álcool e o cotonete, a maioria das maternidades devem dar. Mas, né, mãe é bicho precavido, então levem pro caso de a maternidade não dar pra vocês o alquinho 70 e o cotonetezinho pra limpar o umbigo. Isso aí fica a minha recomendação mesmo, conselho. E aí, pra finalizar, fralda de boca, porque sempre precisa, né, bebê e fralda de boca são duas coisas que precisa, é necessário. E fralda um pouco maior pra tu colocar por cima da tua roupa, pra botar o bebê pra rotar e coisa assim. E fralda é sempre bom, né? Não precisa levar aí muitas fraldas, mas tenha uma fraldinha maior e uma fraldinha de boca para garantir. E aí o que eu não levaria na mala do bebê e que eu levei foi itens de banho e toalha de banho. Quando eu mostrei a minha mala aqui no YouTube, muita gente falou, nossa, leva mais de uma toalha, porque o bebê vai fazer xixi na toalha, não sei o quê. Só que a gente escolheu não dar banho na maternidade. Então, se vocês pretendem fazer da mesma forma, deixar para dar o primeiro banho do bebê só em casa, aí não tem necessidade de levar toalha, porque não é obrigatório dar banho no hospital. É só vocês falarem que vocês não querem dar, e foi o que a gente fez. A gente escolheu dar o banho em casa. Então, eu não teria levado toalha nem itens de banho pro bebê, porque realmente não foi utilizado. Mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Se vocês vão dar banho no bebê na maternidade, daí tem que levar. E por fim, a minha maior recomendação, assim, a melhor dica que eu posso dar pra vocês com relação à mala, que é uma bolsa separada com coisas da mãe e do bebê. Como assim? Essa dica foi a minha obstetra quem me deu e foi genial, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, ainda bem que ela me falou sobre isso e eu mostrei no vídeo das malas também, que é tu montar uma bolsa com aquilo que é preciso só para a hora do parto e do nascimento. Por quê? Tu vai chegar no hospital, teu marido, a pessoa que tá contigo, vai ter que estacionar o carro, daí tu vai ter que subir, fazer lá a entrada no hospital, papelada e coisa assim. E aí imagina se no meio de tudo isso vocês tem que ficar carregando um monte de mala, um monte de coisa. Então, façam uma bolsa, uma mochila que seja separada com aquilo que vocês vão usar no parto e com as primeiras coisinhas que o bebê vai usar assim que nascer. Porque daí, na chegada do hospital, vocês só vão com essa bolsa e aí, depois que o bebê já nasceu, que vocês estão no quarto, na parte de recuperação, que é quando realmente vocês vão precisar das malas, daí o marido, a pessoa que está acompanhando, vai até o carro buscar as malas, porque fica muito mais prático do que ficar carregando no hospital um monte de mala, especialmente se tu chega no hospital, que nem eu, gritando, uivando de dor e só querendo parir logo, né? Então, assim, dentro dessa mochila, o que eu levei? Eu levei um chinelo de dedo pra mim, levei calcinha absorvente, levei 2 tops, além do que eu já estava usando quando fui pro hospital. E aí, pra Sarah, eu coloquei 2 kits de roupa, um RN e um P, porque era o que ela ia usar assim que ela nascesse, né, quando o pessoal fosse trocar ela. E também levei fralda, RN mais e RN, deixei lá juntinho, e uma cobertinha. Foi isso que eu coloquei nessa bolsa. Quando eu cheguei na maternidade, eu tava com um top e eu quis ir pro chuveiro. E aí eu me molhei toda. E aí, pra eu não ficar usando aquele top molhado por horas, eu tirei o top e coloquei o top que tava ali na minha mochilinha, que ficou prático. A mochilinha era pequena, ficou no cantinho da sala de parto, não ficou atrapalhando em nada. Então, foi muito útil. E aí eu tinha mais top ali, porque
Eu parei de top, eu não parei pelada. Tem gente que escolhe, né, parei pelada, enfim, cada mulher é uma mulher. Mas por garantia eu tinha ali. Também tinha um chinelo, que foi muito útil, porque eu cheguei na maternidade de chinelo, e aí eu fui pro chuveiro, e aí eu vazei um monte de coisa, e o chinelo tava todo coisado. Então eu tinha um chinelo limpinho pra usar também. E aí tinha as coisinhas da Sarah, né, que foi super rápido, super prático pro pessoal da maternidade achar dentro da mochila e levar pra ela. Na minha mochila também tinham os meus documentos, tudo muito fácil acesso pra hora que a gente chegou no hospital. Essa bolsa, gente, façam, porque ela é muito útil, tá? Só com aquilo que vocês precisam no primeiro momento. E a calcinha absorvente que eu coloquei ali foi maravilhoso, porque depois do parto, eu tava só de top, mas eu tava pelada na parte de baixo, né? E eu já tava vazando um monte de coisa. Então eu pude colocar a calcinha antes de ir pro quarto pra eu não ficar lá com aquela sensação de tá vazando coisa em cima da cama, que é meio agoniante. E aí, uma última dica que eu quero dar, que alguém até riu de mim quando eu mostrei isso no vídeo, mas que de fato foi muito, muito útil, foi ter comprado uma garrafa específica pro trabalho de parto, tá? A minha garrafa de água é essa daqui. Eu tomo assim. Tá? Durante o trabalho de parto, tanto aqui em casa quanto no hospital, eu não conseguia nem pensar. Quanto mais segurar uma garrafa e lembrar de fazer isso aqui. Especialmente porque tinha hora que eu tava deitada, que eu tava de lado, que eu tava de cabeça pra baixo. Essa garrafa aqui, qual é a diferença dela? É que ela tem um canudo, então era só eu tomar assim, né? Sugando. E aí o João podia vir do meu lado, me dar a garrafa pra eu tomar. Eu não precisava ficar segurando, eu não precisava parar o que eu tava fazendo. Então isso aqui, gente, foi realmente muito útil. Levem garrafa de água porque dá sede, tenham água perto de vocês durante o trabalho de parto, de preferência uma garrafa ou um copo que tenha canudo, porque daí a pessoa que tá junto com vocês consegue segurar e ela só dá ali pra vocês e vocês estão ali concentradas e conseguem tomar a aguinha de vocês. Eu comprei essa garrafa porque vocês me deram a dica, alguém me deu a dica nos comentários e de fato foi muito, muito útil mesmo, tá? Então muito obrigada porque isso aqui me salvou, eu tomei muita água, então foi essencial. E era isso, gente. Essas foram as dicas para a questão das malas de maternidade da mãe e do bebê. Isso vai ser muito pessoal, porque cada pessoa precisa de uma coisa, precisa de mais, precisa de menos. Eu acho que dependendo do que for, realmente é legal levar um pouco a mais, porque talvez tu não consiga resolver lá na hora. Itens de farmácia normalmente são mais fáceis de se resolver, porque ou o hospital tem, ou vai ter uma farmácia mais próxima que tu consegue ir comprar, às vezes farmácia no próprio hospital. Então isso pode ser mais prático, mas coisas tuas, ó, tem alguém acordando. Coisas tuas pessoais, eu acho que talvez tu pode pecar por levar um pouquinho a mais, tá? Eu não levei secador de cabelo, não levei chapinha, nada disso, porque imagina, se eu nem lavei meu cabelo, quanto mais usar secador, né? Mas vai de cada pessoa, então façam como se sentirem à vontade, essas são só as minhas dicas. De novo, os links dos vídeos estão aqui no box de informações para vocês assistirem como foi que eu organizei tudo. E era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Me contem aqui nos comentários como que foi para vocês também, a mala que vocês fizeram e o que vocês realmente usaram, tanto da de vocês quanto da do bebê. E era isso, curtam muito o vídeo, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram, e era isso de novo. Um beijo enorme, eu amo muito, muito, muito vocês, até o próximo vídeo e tchau! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold.